Um pêndulo simples é abandonado da posição B e seu movimento é observado até a posição C. Legal, então ele vai começar aqui, né? Vai pendular até ele chegar no ponto zero aqui de máxima velocidade e depois vai até parar aqui, né? Tá bom, legal. O movimento da projeção da sua sombra é um MHS. Né? Então, o que ele quer dizer com isso? Imagina que tem tipo uma luz aqui no teto e aí isso vai fazer uma sombra. Então, você tem essa bolinha, você tem a sombra. Quando, por exemplo, o pêndulo está aqui, você vai projetar a sombra dele, a sombra vai estar aqui. Então, o que a gente consegue perceber? Esse movimento curvilíneo do pêndulo, quando a gente projeta a sombra dele no chão, a gente tem um movimento em que a sombra vai acompanhando e depois, quando ele volta de C para B, aí a sombra volta na horizontal. Então, o que a sombra está fazendo? A sombra está indo de menos A a mais A, menos A a mais A. A sombra vai e volta na horizontal, fazendo o MHS. Legal? A projeção horizontal. Perfeito. Considerando o movimento do pêndulo conservativo, assinale a alternativa que representa corretamente a energia cinética referente à componente horizontal da velocidade do pêndulo, ou seja, ele quer saber essa velocidade da sombra aí, né? Essa velocidade do que eu desenhei de vermelho, a projeção, em relação à posição. Pessoal, o que acontece? Como a gente está falando de um MHS, né? Aí o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que o início do movimento, no caso a sombra de B, vai bater exatamente aqui. Ele vai começar com velocidade zero, a velocidade inicial é zero, né? Nossa, ficou horrível. E a aceleração é máxima. É ali que vai, porque se você quiser imaginar isso daqui, né, como se fossem vários planos inclinados, e a gente tem que a aceleração é g seno θ, o ângulo do plano, né? Olha que legal a gente pensar. Quanto mais alto, quanto mais inclinado, é quase a gravidade, ó. Opa, vamos voltar aqui, é quase a gravidade que está atuando. Então, quando esse objeto está aqui, ó, já vai inclinando um pouquinho. Quando esse objeto está aqui, a aceleração já vai inclinando, vai diminuindo. Então, pensa numa mola, numa massa mola. Quando a gente encolhe todo e solta, a aceleração ela é estúpida lá no início. Porque quanto maior a deformação da mola, mais força, mais aceleração. Conforme a mola vai se distendendo, né, conforme ela vai chegando na posição de relaxamento, essa aceleração vai diminuindo. Porém, a aceleração existe, então a velocidade vai aumentando. E as pessoas confundem muito isso, né? Digamos que esse pêndulo começa com uma aceleração horizontal, vou chamar de AX, de 8 metros por segundo ao quadrado. E depois vai para 7, depois 6, depois 5. Ah, professor, ele está freando. Não, ele está acelerando, só que cada vez menos. Mas a velocidade aumenta, só que ela aumenta cada vez menos. Então ela aumentava 8 metros por segundo a cada segundo, depois 7, depois 6. Ela continua aumentando. Esse pêndulo ele fica cada vez mais rápido até chegar no zero. Tá bom? Por mais que a aceleração esteja diminuindo, ela não é negativa, ela só está diminuindo. E isso é parte conceitual, isso é bem importante da gente entender. Legal? Por isso que eu friso bastante essa parte conceitual. A aceleração está diminuindo, porém, sendo positivo, ainda significa que está acelerando, ainda significa que tem aumento de velocidade. Só que a velocidade não vai de 40 para 50, ela vai de 40 para 48, e depois de 48, ela não vai para 56, ela vai para 53, digamos, mas continua aumentando, só que aumenta cada vez menos. E aí, quando a gente olha então a projeção horizontal, a velocidade inicial é zero, a aceleração é máxima. Quando chega aqui no meio, a velocidade é máxima, né? É energia cinética pra caramba, mas a aceleração zero, e depois a aceleração passa a ser negativo. Esse pêndulo vai frear, né? Então a gente teria uma velocidade zero e uma aceleração máxima em módulo, né? Eu gosto de pensar no módulo, intensidade, legal? E assim vai, galera. O que a gente tem que entender é que a energia cinética ela é máxima quando esse camarada está aqui no meio, no x igual a zero, aqui a energia cinética é máxima, e nos extremos ele está em repouso, a energia cinética é zero. Então, a gente tem aí como possibilidades a letra A, a letra B
e só. A letra C e D mostram ao contrário, né? Como se fosse na amplitude, máxima energia e tal. Então a gente não quer isso. A gente agora tem que analisar o que muda. Muda o valor, né? Muda essa letrinha ali. E aí, professor, como é que a gente faz isso e tudo mais? Bom, ele fala que a massa é m. Ele fala que a velocidade angular, né, a pulsação do movimento é ômega. Como é que eu sei a energia cinética máxima? Vamos lá. Quando a gente fala do MHS, a velocidade, ela como é que a gente pode, é uma projeção, né, do movimento circular e tudo mais, mas o interessante é a gente lembrar que o V igual a ômega R, né, no movimento circular. Quando a gente fala de projeção do movimento circular, a gente olha aí esse movimento pendular, esse movimento curvilíneo, né, ele tem, o que a gente pode pensar? Que esse raio do movimento é a amplitude do movimento, né? Então a gente tem como velocidade máxima do MHS, na equação do MHS, né, a velocidade máxima é a pulsação, que é a frequência, a velocidade angular, melhor falando, vezes a amplitude do movimento. Essa é a velocidade máxima. E aí, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a energia cinética, que é o que ele quer, é mv² sobre 2. Perfeito? Então vai ser m ômega 2 A2 sobre 2. Essa é a equação de energia cinética máxima. E aí, o gabarito, então, letra A, de amplitude. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da questão. Ela tem uns detalhezinhos, né? Abraços e bons estudos.